Olá pessoal, bem-vindo de volta. Nós estamos na aula número 5 do nosso mini curso sobre o conteúdo essencial, sobre a base dos conhecimentos de informática. Nessa aula nós vamos falar sobre a memória principal, memória RAM e outros componentes do computador. Acompanha aí e não perde. Se você não viu as outras aulas, vai lá e verifica que tem bastante. Já estamos na aula número 5, então tem bastante conteúdo anterior aí para você ver. O nosso Instagram é o @virtualservice, @virtualservice também para o nosso canal no YouTube. Dá uma olhada lá que tem bastante conteúdo que a gente está postando aí para você, certo? Se você quiser fazer a aula presencial, vem aqui na Virtual Service para você fazer também. Tem as aulas online também aí, se você preferir fazer online, e agora nessa pandemia é melhor fazer online, tá aí também na udemy.com, você pesquisa por Cizenando Oliveira e você vai ver ali o nosso material, bastante curso que a gente já colocou lá disponível para você. Você faz tudo da sua casa, sem risco nenhum e o preço muito pequeno. Até ontem estava R$ 22,90 o valor. A plataforma ela dá promoções, pode cair, pode aumentar um pouco, mas o valor é bem pequeno sempre. Para o curso todo você paga uma vez e fica faz quando você quiser. Vamos à aula? Ok pessoal, voltando aqui à nossa aula, nós temos aqui a nossa apostila novamente na tela. E hoje nós vamos falar sobre a memórias, vários tipos de memória que tem aí no nosso computador, no celular e tudo mais. Antes de passar aqui, na aula passada, antes de passar adiante, eu gostaria de falar um pouco sobre os processadores de celular. Depois a gente passa para a memória RAM. Porque o celular hoje ele é um computador, né? O celular é um computador na verdade, então você precisa conhecer também. Você vai comprar um celular hoje, que é um dos computadores que a gente mais usa, são os celulares que a gente leva, e a gente aí fica sem... Muita gente não tem essa noção aí de que o celular é na verdade um computador. Inclusive é chamado de smartphone, né? É um telefone inteligente. Já não é mais um celular, é um smartphone, é um telefone inteligente. Essa seria a definição correta. Antes de passar então aqui a trabalhar memórias, o conteúdo de memórias para você compreender bastante, vamos aqui falar sobre os processadores. Vou botar aqui no Google para a gente fazer uma busca aqui rapidamente para a gente ver os processadores, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vou botar aqui uma ficha técnica do Redmi Note 8, que é um tipo de celular, né? Vou puxar aqui a ficha técnica dele. Você pode fazer isso com qualquer celular. Você vai comprar um celular, antes de comprar você pode botar aqui a ficha técnica, e aí você vai saber o que esse celular oferece para você de recurso, né? O Redmi Note é o 8. Acho que tem mais versões desse celular, viu? Vou botar aqui o 10, o 11, 12, sei lá. Eu acho que tem mais aí. 12. Deixa eu ver se tem 12, não. Mas tem o 9, né? Tem o 10S. Tô vendo aqui que tem o 10S. Vou ver se tem o 11. Não. 11S. Tem o 11S. Deixa eu ver se tem o 12, né? 12. 12. Não, tem 128 GB. 12. Não tem. Tem o 11S, né? Tem o 11S Pro, vamos ver aqui, esse parece ser o mais novo, tá nessa faixa de preço aí de R$ 1.751 a R$ 2.049. Vamos pegar aqui a ficha técnica dele pra gente ver, né? Ficha técnica, será que tem já ficha técnica aqui? Tem um site aqui que a gente usa, que eu uso, chamado ficha técnica, né? Vou botar aqui o 10, né? O 10 também não apareceu aqui na ficha técnica, no site ficha técnica. 9 Note 9. Aí tudo de celular apareceu aqui, tem aqui tem um site chamado ficha técnica, mas ele não está aparecendo aqui não. Mas tem esse aqui, tudo celular, que também puxa a ficha técnica. Eu acho até que é esse aqui mesmo. É esse que eu uso, é o tudocelular.com. Aí você bota o nome do celular e ele te dá a ficha técnica. Olha só, o que tem nesse celular aqui? Redmi Note 9, né, as especificações de dados técnicos. Ele é um computador, por quê? Porque ele tem todas as características de um computador, só que com mais
com mais recursos, né? Por exemplo, ele tem aqui o Dual SIM, que é 2 chips, né? Você vê Dual SIM é 2 chips. O sistema é o Android 10, acho que é o último, é o Android 10. 8 núcleos, 8 core, né? 8 core, 8 núcleos, são 8 processadores em um, como se fosse 8 processadores em um só. Um display de 6.53, bastante grande. Uma memória de 64 GB expandível. Essa memória que ele está falando aqui não é a memória RAM do celular, é importante frisar isso aqui. Esse aqui é uma memória secundária, porque a memória RAM é a memória principal do computador, do celular, enfim. A memória que ele está falando aqui é uma memória de cartão, a memória secundária, que a memória principal não é 64 GB. 64 GB é o cartão, é expansível até 64 GB, né? Tem GPS. Então não confundir, voltando aqui, então não confundir memória principal, que é a memória RAM, com a memória secundária, que é a memória de armazenamento, né? Que é a memória de cartão e de memória flash. Quer dizer, o celular ele vai ter a memória flash, que é aquela memória interna, onde grava as informações, e vai ter uma memória de cartão expansível, que você bota um cartão ali, ele armazena mais. Já a memória RAM, que é a memória de alta velocidade, ela é a memória principal, ela não está aparecendo aqui. Vamos ver, vamos achar mais embaixo. Vamos achar aqui mais embaixo, a gente desce aqui, a gente vai ver aqui, ó. Hardware, câmera, peso, deixa eu achar aqui, dados técnicos. RAM, que é a memória de acesso rápido, ele só tem 3 GB. Agora a memória principal ele tem 64. Então a memória principal dele, que é a memória RAM, ele só tem 3 GB. É pouco? Agora, esse aqui é uma memória de acesso rápido. As informações que você manda, que você tira uma foto, faz um vídeo, escreve um texto, alguma coisa, vai ficando lá na memória de acesso rápido, memória RAM. Já a memória de acesso permanente, que é aquela memória secundária, que no computador a gente chama de disco rígido ou SSD, no celular é a memória flash, que é como se fosse um SSD, já interno no celular. Esse celular aqui só tem 64 GB. Expansível, ele está falando aqui, ó, mini expansível. Ele pega um cartão do tipo SD de até 512 GB. Se você tiver um cartão de 512 GB, nossa, ele armazena bastante dados, né, num cartão aí de memória. Então tá aqui umas configurações do celular. O Redmi Note 9 é o que? É um smartphone, né? É um telefone, é um computador. É um computador com a touchscreen de 6.5, resolução, que é a qualidade da imagem. Quanto maior esse número aqui, ó, melhor é a qualidade da imagem que você vai ver na tela. Nós temos aqui também um leitor de mídia, áudio, videoconferência e Bluetooth. Esse também tem um leitor de multimídia, rádio, videoconferência e Bluetooth. 64 GB com possibilidade de expansão. A memória interna dele já vem com, quer dizer, aquela memória secundária de armazenamento vem com 64 GB. Então não se iluda, não é memória RAM não, é memória interna. Ele tem 64 GB e é expansível até 512 GB. Aqui ele tem um Full HD, né? Ele tem aqui um Full HD, uma gravação de vídeo em alta resolução, Full HD. Não grava em 4K, né? Os celulares mais antigos, eu tenho um mais antigo, eu tenho um Moto Z. O Moto Z grava em 4K. Esse aqui já não grava em 4K. O 4K é superior ao Full HD. É bastante alto a frequência do 4K. Deixa eu ver aqui. Gravação em 4K. 4K, o que é o 4K, né? Vou botar aqui pra gente ter uma ideia. 4K. Aqui apareceu aqui um celular, tirar foto, 4K. Assim, tá? Não deu nada isso aqui. Vou botar aqui o 4K pra gente ver, né? O 4K. O que é o 4K? Tá aqui. 4K, que possui 4 vezes mais pixels na tela que os HDs
e o Full HD. O HD tem 1920 por 1080. Já os televisores 4K ou os celulares 4K ou a gravação 4K, ela tem bem mais imagem, quer ver? Bem mais qualidade. 4K possui 4 vezes mais pixels. Então 4K aí é 4 vezes mais, né? Resolução. Aqui não está falando quantos pixels é. Ele está falando, na verdade, né? Está falando aqui, totalizando. Aqui a principal diferença entre o Full HD e 4K é a quantidade de pixelização, ou seja, de pixels, de pontos de luz. Pixel é ponto de luz. Por exemplo, possui resolução de 1920, totalizando 2.073.600 pixels, enquanto as TVs de 4K, os celulares também, possuem uma resolução de 2.840 por 2.160, totalizando 8 bilhões de pixels de pontos de luz, enquanto o HD, o Full HD, é 2 bilhões, o 4K é 8 bilhões. Só que quando você grava no celular com a imagem 4K, eu gravo com meu celular às vezes, fica muito grande o arquivo, então para você transferir, para você mandar para alguém, fica praticamente impossível, que os arquivos pequenos de 1 GB em 4K fica 4. Um arquivo de 1 minuto em Full HD fica, vamos supor que fica 500 megas, no 4K vai ficar 2, 3, 4, 5 gigas. Então assim, e a velocidade de transferência é o problema. O problema não é gravar, você grava a mesma coisa que você está gravando em qualquer outra resolução. O problema é você transferir isso, que é muitos dados para você transferir. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu estava fazendo, já está processando. Vamos voltar lá, né? Então, na ficha técnica do Redmi Note, do celular Redmi Note 10. Não, a gente estava analisando o Redmi Note 9. Esse celular aqui também tem. Aqui na ficha técnica você vai ver o hardware, ele está dando uma nota de 7.6, uma tela de 8.4, notas da tela 8.4, notas da câmera 8.2, desempenho 4.7, desempenho muito ruim, né, desse Redmi Note aí, né? O Dual SIM, GSM, Quadband, tá aqui. Vamos analisar algumas coisas que a gente quer. Processador, a gente quer falar de processador e memória. O processador dele é 2 Cortex o A75, 2 Cortex A75 e mais 6 Cortex A55 de 1. Os dois primeiros possuem 2.2 GHz e os 6 últimos possuem. Então ele possui 2 tipos de processadores diferentes da mesma categoria, mas um mais avançado que o outro. Um Cortex o A75 e o Cortex A55. Tá vendo aí? Então aqui, na hora de você comprar, você tem que olhar isso aqui. Agora, nesse site ficha técnica, você também pode comparar. Desempenho, nem sempre porque tem 8 processadores vai ser muito rápido. Desempenho está de 4.7, está muito ruim. Um desempenho muito baixo. Deixa eu botar aqui o meu Moto Z para ver. Moto Z Play, que é o Play, que é aquele mais básico, né? Tem o Moto Z Plus, que é mais rápido aí. Deixa eu ver aqui não apareceu nada. Nossa, vou no Google. O Google já me dá certinho. Moto Z Play ficha técnica. Moto Z Play ficha técnica, tá aqui, já apareceu aqui. Ele acha mais rápido que o próprio site. Impressionante isso. 8 núcleos também. O vídeo aqui em 4K, tá vendo? Grava em 4K. O display de 5.5 é menor, mas é bem melhor. Que grava em 4K, tem que ter um display também muito potente aí para dar esse retorno, né? É um celular antigo? É um celular antigo, mas nem sempre porque é antigo é pior do que os mais novos, tá entendendo? Vamos ver aqui o desempenho dele, ó. Desempenho 6.9 em uma escala que vai de 6 a 10. Então se eu fosse comprar, eu não compraria esse Redmi Note 9 só porque é novo, saiu agora. Eu compraria esse Moto Z aqui, porque ele vai me dar mais velocidade. Saiu de 4.7 parece, para 9, para 6.9, quase 7, uma nota 7, muito bom, muito bom. Tem um Cortex A53, aí tem 2 GHz processador Core
8 core, né? 8 núcleos. O chipset que ele tem aqui é esse Qualcomm 625, né? 3 GB de RAM, o máximo que ele chega é 32 GB, expansível até ele tem 32 GB, o meu tem 32 GB, é expansível até 2.48 micro SD, expansível até 2 GB, 20 GB, né? Até 20 GB. Eu tenho um cartão, parece que é 64 GB, então isso aqui tem uma coisa errada aqui. Polegada 5.5, resolução da tela 1080 por 1920. Tá aí a ficha técnica desse celular. Então, quando você compra o celular, a principal coisa que você vai analisar é isso aqui. Você pode entrar nesse site e avaliar. Você pode até comparar um celular mais antigo com o mais novo. Às vezes o mais novo não está dando o desempenho que as pessoas queriam, né? O preço desse aqui, ó, ainda está 1.299. Isso aqui é uma ficha técnica antiga já, né? Atualmente deve estar. Atualmente acho que nem vende mais. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se tem novos Moto Z Play, né? Não, Moto Z. Vou botar só Moto Z aqui pra gente ver. Moto Z, olha o preço, 995. Então nem sempre o mais caro é o mais. E olha que esse celular tem uma qualidade sim, fantástica, tá? Qualidade fantástica. Eu acho, dos celulares que eu tive, o Moto Z foi o que deu mais qualidade. Olha, tô recebendo nada para falar isso aqui não, viu? É porque tô apenas confirmando o que eu já usei, tá bom? Então na hora de você comprar celular, você vai avaliar isso aí. Esse aqui é o Moto Z 65, 32 GB, 4 de RAM, bateria 2 mAh. Americanas. Esse celular ainda está custando menos de R$1.000. Vale muito a pena se você for comprar um celular Moto Z ZT 1665, 32 GB de RAM, bateria de 2.600 mAh. Muito bom celular, tá? Agora, vamos botar aqui para vocês verem também o Moto Z Plus. Moto Z, Moto Z. Eu botei o Z naquela hora. Moto Z Plus 2. Ó, Moto Z Plus 2. Esse vale muito a pena. 1.200. O Edge tá 5.000, quase 5.000. Nossa, tá caríssimo, né? O Motorola, esse Z7 não. É porque esse Z já saiu de linha até, sabe? Já saiu até de linha. Vamos ver se tem algum aqui nas Americanas, lojas Americanas. Vamos ver se tem alguma venda deles lá. Nenhum resultado. É isso aí. Então tá. Se você quiser comprar um celular bom, esse Z, Moto Z, é muito bom. É mais antigo, mas é muito bom. Pessoal, já saiu de linha, não sei o quê. Mas às vezes saiu de linha, mas é ó, fantástico. Porque a indústria do capitalismo, ela quer modificar as coisas, mas nem sempre quer dizer que vai ficar bom, não. Quer dizer que vai ser melhor, não. Pessoal, é isso aí. A gente falou um pouquinho de celular aqui para dar entrada aqui nas memórias, né? Que a gente vai falar agora, memória RAM e memória ROM também, né? E outros tipos de memória magnética aqui. Deixa eu ver aqui meu processamento, ainda está indo. Vamos voltar então a nossa apostila aqui e vamos dar prosseguimento. Então, o que são memórias? Memórias são dispositivos capazes de armazenar informações, né? Agora, no computador existe dois tipos de memória. A memória principal, que é a memória de armazenamento rápido, que é a memória RAM. Quando você entra com as informações, seja uma foto, um vídeo, um texto, qualquer outra informação, esse barulho é o meu aparelho aqui, que fica da câmera, que fica dando esse barulho aí. Ela vai dar entrada, você vai dar entrada nas informações e ele vai para a memória RAM, que é a memória temporária, quer dizer, as informações ficam lá somente enquanto o computador estiver ligado, né? Então, memórias semicondutoras são aquelas em que as informações são armazenadas em chips através normalmente da existência de corrente elétrica. Exemplo da memória RAM, da memória ROM, da memória PROM, da memória cache, da memória flash, entre outros. São memórias semicondutoras. Tem as memórias magnéticas. Por exemplo, memória magnética são os discos
os discos rígidos. Eu mostrei na aula passada, se você não viu, dá uma olhada aí. Então as memórias, e tem também as memórias ópticas, que são as memórias que hoje caíram em desuso. CD, DVD, Blu-ray e outras memórias assim. Tá? Memórias permanentes e voláteis. As memórias podem ser então permanentes, os dados não se apagam quando há ausência de energia. No caso da memória RAM aqui, memória RAM, quando há ausência de energia, os dados se apagam. No caso da memória ROM ou EPROM, os dados não se apagam. Tá? Então essa é a diferença aí. A memória RAM, então, ela se divide em permanente, as memórias se dividem em memória permanente e em memória volátil, temporária. O que é memória permanente? Vamos supor que o disco rígido, memória permanente. O que é memória volátil? Aquela memóriazinha. Oi. Chega aí, por favor. Vou piscar lá, assim vai hoje. Onde é tu? Então essas memórias aqui, alguém me chamou aqui, eu tive que atender. Olha só, essas memórias voláteis são chamadas de memória RAM, né? Memória RAM, memória temporária, volátil, né? As memórias, portanto, voláteis são as memórias de RAM e as memórias SRAM. Tem vários tipos, né? Memória permanente, memória ROM, os dados não se apagam quando a energia vai embora, e a memória EPROM, então, os dados também não se apagam quando a energia vai embora, certo? Então essa aí é o diagrama aí para você ver, o organograma, né? Memória permanente e, portanto, memória volátil. Memória principal. Memória principal que a gente vai chamar de memória RAM, né? Aquela memória que os dados entram ali primeiro, memória RAM. Então, memória principal, também conhecida como memória primária ou real, é onde os dados são inicialmente guardados, esperando o momento de sofrerem então o processamento, cujos resultados serão também armazenados. São controlados diretamente pelo CPU, pelo processador, né? A memória principal armazena os dados procedentes da unidade de entrada e os envia juntamente com as instruções à central de processamento, a CPU, e em seguida recebe dados processados sob forma de resultado e os direciona às unidades de saída. A memória RAM, portanto, é uma memória temporária e a memória ROM, portanto, é uma memória de acesso permanente. O que é o firmware? É a união de software com hardware, meio concreto. O BIOS, setup, são programas gravados em uma memória ROM. Então tem programas que não ficam no HD não, nem no pendrive não, ele fica lá numa memória, ele fica lá em união com um chip, né, que é chamado de memória ROM. Memória ROM. Tá aqui memória ROM, aliás, memória ROM, tá aqui setup que significa configuração, significa uma parte do computador. Aqui no setup em inglês significa outra coisa. Bota aqui no setup, placa-mãe. Setup da placa-mãe aqui. O que é o setup? É um programa de configuração que todo micro tem e que está gravado dentro da memória RAM do micro, que por sua vez está localizado na placa-mãe. Normalmente chamamos esse programa através da tecla Del, né? Aqui setup da placa-mãe, imagem. Vamos pegar uma imagem aqui do setup da placa-mãe, né? Tá aqui a imagem do programa que fica dentro da placa-mãe e que é o programa que fica lá ligado junto com a placa-mãe. Ele é permanente, ele fica embrionário junto com a placa-mãe ali. O firmware, a gente chama esse programa aqui, portanto, de uma espécie de firmware. E aí tem vários firmwares. Por exemplo, no seu roteador, você entra lá para botar a senha, aquilo ali é um programa que está dentro do roteador, dentro de um chip semelhante a esse que está dentro da placa-mãe, e aquilo ali a gente chama de firmware. É esse programa que fica ali, permanente ali naquela memória do seu processador, né? Então, atualmente existem dois tipos de memória principal, memória ROM e a memória RAM. Ambas são dispositivos na forma de chips
chips de silício. Sabe que desgrama é chip de silício? Tá aqui um chip de silício. Vou ter aqui para você ver. Tá aqui o chip de silício, né? Se você abrir uma placa, você vai ver isso aqui é um chip de silício. Silício é um material semicondutor aonde as informações passam de maneira muito rápida. Aqui está um chip, esse é um chip de silício, que tem aquele chip de celular que normalmente você conhece mais comumente. Esse aqui é um de silício. Então aqui tem alguns tipos de memória RAM, né? Memória RAM é uma memória de acesso aleatório, está aqui escrito em inglês, Random Access Memory, ou fornece armazenamento temporário. Bom, sabendo disso, a gente vai adiante, senão a gente fica aqui explorando isso aí ad infinito. Tem vários tipos de memória RAM, pessoal, vários tipos, tá? Quais são esses tipos, né? A RAM, a SD-RAM, a DRAM. A DRAM é dividida em subcategorias, que atualmente são conhecidas como SDRAM, DDR, SDRAM, DDR2, SDRAM, DDR3. Normalmente a gente só fala isso aqui. A gente só fala memória DDR3. Hoje já saiu a memória DDR4 e já saiu a memória DDR5. Portanto, está muito avançado, né? Aqui está o modelo de o desenho de uma memória RAM. Está o modelo de uma memória RAM. Ela é cheio de chipzinhos aqui dentro. As informações entram e ela encaixa no soquete da placa-mãe. Você vê a memória aqui e aqui você vai ver uma placa-mãe agora onde essas memórias se encaixam. Então aqui está o soquete, ó. Esse aqui, portanto, é o soquete aonde aquela memória se encaixa. Ela tem um entalhe, esse corte, e essa parte da memória, esse entalhe aqui, esse entalhe se encaixa justamente aqui, ó. Precisa encaixar certinho para poder funcionar, tá? E bom, né? DDR2 já saiu de linha, a memória antiga já saiu de linha, não está mais fabricando, você acha aí com muita dificuldade no mercado, tá? E elas vêm também com a capacidade de armazenamento, pode ser de 2 GB, pode ser de 3 GB, pode ser de 4 GB, de 6 GB, tá certo? Vamos ver aqui, memória RAM DDR2, tá aqui memória RAM DDR2. Vamos ver aqui se está disponível à venda ainda. Tem disponível à venda? Tem, mas a produção já se encerrou, né, até, né? Memória RAM, nossa, a gente já tem dificuldade, DDR4 já não tem aqui, não apresentou a DDR2, tá vendo? Então isso aí indica que essas memórias estão fora do mercado realmente. Só quem tem estoque aí que está vendendo aí essas memórias, ó. Memória DDR2 de 2 GB, aqui 2 GB, R$50, R$60. Esse modelo aqui, importante falar, esse modelo aqui é uma memória para notebook, que é bem menor do que a memória RAM para o PC, né, o computador. Já no celular não vem essa memória dessa forma, de nenhuma dessas duas formas aqui. No celular ela já vem em um chip de silício incluído ali na placa mãe. Então, no computador ela vem assim solta para você comprar e ampliar. No computador e notebook, né? Já no celular ela vem numa forma de silício, tá certo? Então eu vou encerrar aqui falando só um pouco aqui sobre as memórias de RAM, né? Você vê que essa que a gente usa é a SD-RAM, essa DRAM é memória ROM, aqui memória ROM, tá falando das EPROMs, tá falando de outras memórias. Bom, a gente vai encerrar a aula porque tá ficando muito grande o vídeo, e na próxima aula a gente continua falando aqui sobre os modelos de memória. A gente vai encerrar falando sobre esses outros modelos aqui. A memória programável, chamada PROM, da memória ROM, que é a memória apagável e programável. Essa está na placa-mãe, um exemplo dela é o setup, né? É a memória chamada ROM, é PROM, né? A PROM, a EEPROM, apagável e programável eletricamente. Essas aí tem uma diferença. A memória flash, que a gente já falou também aí,
Memória flash, que é aquela memória que está presente nos aparelhos, máquinas fotográficas, são aqueles cartões de memória, normalmente são os cartões de memória, né? A BIOS, que é aquela que eu mostrei para vocês ali, que está dentro da placa-mãe, que é chamado de BIOS, Basic ou Sistema Básico de Entrada, que é aquele setup lá que eu mostrei para vocês, que você acessa no computador através do Dell, né? O setup, que eu mostrei também para vocês, que significa configuração, que é o programinha que está dentro daquele programinha que a gente chama ele com a tecla Dell, quando a gente liga o computador, é chamado de setup. Vou botar aqui novamente, setup da placa-mãe. Tá aqui, ó, setup da placa-mãe. É esse programinha aqui. Então é um firmware. Ele tem todas as informações sobre o hardware do computador, né? E aí na próxima aula a gente vai continuar e vamos falar um pouco mais sobre esses tipos de memória aí, que é tão importante na hora de fazer um concurso público, tá certo? Na hora de fazer um concurso público. Pessoal, pode compartilhar esse vídeo aí se quiser, viu? Pode compartilhar para quem tiver interesse e a gente vai falando sobre esses assuntos aí durante as nossas próximas aulas. Para você que tem interesse, tem mais informações lá no nosso canal @virtualservice aí no YouTube. Também estamos no Instagram e também no Facebook. Outra coisa também é o nosso curso na udemy.com, na plataforma udemy.com. Para finalizar, eu vou botar aqui udemy.com para você ver nossos cursos e comprar, é claro, e fazer o curso completo e totalmente aí na sua casa. Acesse udemy.com, digita Cizenando Oliveira. Você digitou, você vai ver aqui os cursos que eu já fiz e deixei disponível aí. Tem esse aqui, informática básica, tem o formatação de notebook e celular, tem aqui o edição de vídeo também, bem legal, tem o Excel em 1 hora, tem aqui o mudar senha do roteador, tem questões de informática para concurso. Esse aqui, pessoal, são 21 aulas com 5 horas no total, bastante conteúdo aí para quem tem interesse em fazer concurso. Esse questões de informática para concurso, muito bom para você que vai responder concurso aí, precisa desse conhecimento aqui, ó. Muito bom esse curso, com 5 horas de aula para você aí desfrutar, rever e aprender bastante, né? Olha o preço, R$ 22,90 o preço para qualquer um. Tem aqui também os cursos grátis que eu coloquei aí, o Vendendo Usando. Então tem aqui também o Revisão de Geografia, que eu coloquei aí também, teve até 1h30 de aula, né? Esse curso aqui é grátis, não paga nada, pode acessar lá e ver aí também, e esse usando o Facebook. Valeu, até o próximo vídeo, um abraço a todos, na próximo vídeo, aula número 6. Tchau!